Quando entraram em Cafarnaum, chegaram-se então a Pedro os que recebiam a didracma e disseram-lhe: Vosso mestre não paga o didracma? Ele respondeu: Sim. Quando Pedro entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou o censo? De seus filhos ou dos estranhos? Ele respondeu: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Logo, estão isentos os filhos. Todavia, para que não escandalizemos, vai ao mar e lança ao anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o. Abrindo-lhe a boca, acharás dentro dele um estátuo. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Esse evangelho está no livro de São Mateus, capítulo 17, versículos de 24 a 27. Santo Hilário vai nos ensinar que aqui não se trata daquele tributo, daquele imposto que se paga ao César. Veja, pede-se ao Senhor que pague os didracmas, isto é, os dinares. A lei impunha esse imposto a todo Israel, pela redenção do corpo e da alma, a fim de atender ao ministério do templo. Tinham 12 tribos de Israel e 11 delas receberam, né, a herança. Né? Foi dividida a herança. Uma tribo, por exemplo, no entanto, não recebeu a herança, que era a tribo de Levi, que era a tribo mais pequena. Então, as outras 11 tribos tinham obrigação de sustentar a tribo de Levi, porque a tribo de Levi, dela foram feitos os sacerdotes que cuidavam do templo, dos utensílios, zelavam pelas coisas do templo. Então, por isso que tinha também esse imposto aqui. Esse imposto aqui era um imposto dedicado a, digamos assim, à redenção. Todos somos pecadores, portanto, se pagava uma moeda, um símbolo de que com essa moeda aquelas pessoas seriam redimidas do pecado. Bom, em primeiro lugar, Jesus aqui pede então para Pedro: o que te parece? Se cobra dos filhos do rei ou do estranho? Pedro vai dizer dos estranhos, né? Esses levitas aqui, essas pessoas que cuidavam, que cobravam os dracmas, que cobravam imposto, eles deveriam conhecer que Jesus era o esperado, o Cristo esperado. Por quê? Porque Jesus, através de seus milagres, da sua maneira de agir, ele cumpria todos os requisitos do Cristo que deveria de vir. No entanto, eles não reconheceram. Ele era um estranho, né? E por ser um estranho, então cobraram. Jesus era filho de Davi, ele era filho do rei, e ele era filho de Deus, portanto ele não precisaria pagar. Mesmo assim, para não escandalizar, ele vai e ensina Pedro. Aqui, o segundo ponto, é que Pedro, ele recebeu uma ordem aparentemente sem pé nem cabeça. Pedro era pescador desde muito tempo, talvez desde a sua infância, né? E ele poderia dizer: ó, Jesus, eu já peguei muito tipo de peixe, eu conheço todas as variedades de peixe aí, eu peguei muitas toneladas de peixe, mas nunca peguei uma com a moeda na boca. Não, Pedro vai e obedece, e o milagre acontece. Quando Jesus dá ao Pedro a oportunidade de pagar esse tributo, Jesus estava dizendo que no alto da cruz ele pagaria essa moeda por nós, por ele não, porque ele não tinha pecado. Mas como diz Isaías, ele carregou sobre si todos os nossos pecados, então ele quis carregar isso. Hoje nós temos uma facilidade muito maior para alcançar a redenção. Hoje a gente não precisa ir no mar procurar um peixe que tem uma moeda na boca, não. Hoje, pela graça de Deus, nós somos católicos. Nós temos os sacramentos. E pelos sacramentos nós vamos alcançar a redenção dos nossos pecados. É claro que nós temos que estar prontos a mudar de vida. Nós temos que estar prontos, né, a carregar a cruz de cada dia. Mas o que nos permite a salvação, o que nos abre a porta, são os sacramentos. De nada adianta o sacrifício pelo sacrifício, né, se não for com reta intenção. De nada adianta. É necessário, sim. Jesus deixou os sacramentos para que nós, através dos sacramentos, nós, digamos assim, paguemos o nosso produto, ou o nosso tributo. Através dos sacramentos, nós sejamos isentos do nosso pecado e possamos alcançar o céu. Sim, é uma luta todos os dias, é cruz todos os dias, mas nós não podemos nos afastar dos sacramentos.
Os sacramentos aqui estão representados nessa moeda, né? Nessa moeda desse start que Jesus pagou por ele e por nós. Não que ele precisasse. Mesmo assim, para não escandalizar, ele pagou. Ele pagou na moeda do sangue na cruz, por mim e por você. Busquemos os sacramentos. Busquemos endireitar a nossa vida. Busquemos, sim, a remissão dos nossos pecados. Esse é o tempo de merecer a graça de Deus. Persevere.